palestina na Cisjordânia. A bomba estaria sendo levada para um militante suicida. A ambulância do Crescente Vermelho, que corresponde à Cruz Vermelha no mundo islâmico, foi parada numa barreira perto de Ramala. Os soldados israelenses encontraram 10 quilos de explosivos escondidos em um colchão. A ambulância levava uma mulher e 3 crianças. Os explosivos foram detonados em segurança. O Crescente Vermelho anunciou que vai investigar o episódio. Recentemente, os médicos palestinos vinham denunciando os ataques israelenses contra ambulâncias que mataram 4 pessoas este mês. Em Nablus, uma explosão num campo de refugiados matou um militante da Frente Popular pela Libertação da Palestina, a FPLP. Segundo a Rádio Militar de Israel, ele poderia estar preparando uma bomba que seria usada em um atentado. Israel reforçou a segurança para prevenir ações terroristas durante as celebrações do Pessah, a Páscoa judaica. Em Hebrom, os palestinos saíram às ruas para lamentar a morte de 2 observadores internacionais baleados ontem em uma estrada por um extremista. Um livro de condolências foi assinado. Os observadores, uma suíça e um turco, faziam parte de um grupo europeu que monitora a tensão entre palestinos e israelenses em Hebrom. A delegação palestina decidiu se retirar da reunião de cúpula da Liga Árabe depois que os organizadores foram acusados de impedir o discurso do líder Yasser Arafat, que seria feito numa videoconferência. O correspondente Munir Safatli informa que o governo libanês ainda não explicou os motivos que impediram a transmissão do discurso de Arafat. O pronunciamento de Yasser Arafat em um telão estava programado porque já se sabia que Israel não permitiria sua saída de Ramallah, onde está confinado há cerca de 100 dias. Em protesto contra a decisão libanesa, a delegação palestina se retirou da cúpula. A Arábia Saudita, através do príncipe herdeiro Abdullah, já começou negociações diplomáticas para o retorno da delegação palestina. Fala-se agora que um problema técnico e não político estaria por trás da decisão libanesa que provocou o mal-estar entre todas as delegações presentes à cúpula, que começou hoje aqui em Beirute com uma proposta histórica feita pela Arábia Saudita. Ela propôs a adoção de relações normais com Israel em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados, da criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. Apesar de não participar da reunião da Liga Árabe, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, defendeu o plano de paz apresentado pela Arábia Saudita numa entrevista ao canal de TV Al Jazeera do Catar. No discurso, Yasser Arafat criticou a ocupação militar nos territórios palestinos e denunciou que o governo de Israel usa armas pesadas contra áreas civis administradas pela Autoridade Palestina. Yasser Arafat também falou dos prejuízos desde o início dos confrontos no Oriente Médio em setembro de 2000. Segundo ele, as perdas chegam a 7 bilhões e meio de dólares nos últimos 18 meses. O líder palestino lembrou que a proposta saudita tem o mesmo conteúdo das resoluções já aprovadas pelas Nações Unidas. Mais uma vez, Arafat disse que o único caminho para a paz é a devolução de todos os territórios ocupados por Israel em 67, a volta dos refugiados palestinos e a criação de um Estado palestino tendo Jerusalém como capital. Em Gaza, os palestinos saíram às ruas em apoio a Arafat, que, pressionado por Israel, decidiu não viajar para o Líbano para participar da reunião da Liga Árabe. Feira e amanhã de terça. Mas esse número deve subir. Houve novos tremores hoje. A ajuda internacional já chegou ao país e o primeiro-ministro interino visitou as áreas atingidas. Hamid Karzai embarcou num helicóptero em Cabul. Ele sobrevoou as áreas atingidas pelos terremotos. As agências humanitárias das Nações Unidas correm contra o tempo para distribuir tendas, cobertores e comida para os desabrigados. O trabalho é dificultado pelas más condições das estradas e pela região montanhosa. O porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados, Yusuf Hassan, disse que os deslizamentos de terra isolaram vários vilarejos. Os especialistas em mina alertaram para o perigo dos explosivos na região de Narim, cidade mais atingida pelos tremores. Mas uma organização internacional afirma que as minas colocadas pelos soviéticos na década de 80 estão a leste da cidade e não representam um perigo para as equipes de ajuda humanitária. Americanos em 4 cidades italianas no domingo de Páscoa. A embaixada americana na Itália recebeu informações que motivaram um alerta.
As 4 cidades são Verona, Milão, Florença e Veneza. A embaixada não indicou de onde partiram as ameaças, mas avisou que civis podem ser alvo de extremistas. E um novo atentado suicida aconteceu em Israel agora há pouco. Segundo as primeiras informações, 20 pessoas ficaram feridas. O atentado foi num hotel da cidade de Netânia. O terrorista entrou no hotel onde estava sendo servido o jantar para celebrar a Páscoa judaica. Mais cedo, o exército israelense encontrou um cinturão de explosivos dentro de uma ambulância palestina na Cisjordânia. A bomba estaria sendo levada para um militante suicida. A ambulância do Crescente Vermelho, que corresponde à Cruz Vermelha no mundo islâmico, foi parada numa barreira perto de Ramala. Os soldados israelenses encontraram 10 quilos de explosivos escondidos em um colchão. A ambulância levava uma mulher e 3 crianças. Os explosivos foram detonados em segurança. O Crescente Vermelho anunciou que vai investigar o episódio. Recentemente, os médicos palestinos vinham denunciando os ataques israelenses contra ambulâncias que mataram 4 pessoas este mês. Em Nablus, uma explosão num campo de refugiados matou um militante da Frente Popular pela Libertação da Palestina, a FPLP. Segundo a Rádio Militar de Israel, ele poderia estar preparando uma bomba que seria usada em um atentado. Israel reforçou a segurança para prevenir ações terroristas durante as celebrações do Pessah, a Páscoa judaica. Em Hebron, os palestinos saíram às ruas para lamentar a morte de 2 observadores internacionais baleados ontem em uma estrada por um extremista. Um livro de condolências foi assinado. Os observadores, uma suíça e um turco, faziam parte de um grupo europeu que monitora a tensão entre palestinos e israelenses em Hebron. A delegação palestina decidiu se retirar da reunião de cúpula da Liga Árabe depois que os organizadores foram acusados de impedir o discurso do líder Yasser Arafat, que seria feito numa videoconferência. O correspondente Munir Safatli informa que o governo libanês ainda não explicou os motivos que impediram a transmissão do discurso de Arafat. O pronunciamento de Yasser Arafat em um telão estava programado porque já se sabia que Israel não permitiria sua saída de Ramallah, onde está confinado há cerca de 100 dias. Em protesto contra a decisão libanesa, a delegação palestina se retirou da cúpula. A Arábia Saudita, através do príncipe herdeiro Abdullah, já começou negociações diplomáticas para o retorno da delegação palestina. Fala-se agora que um problema técnico e não político estaria por trás da decisão libanesa que provocou o mal-estar entre todas as delegações presentes à cúpula, que começou hoje aqui em Beirute com uma proposta histórica feita pela Arábia Saudita. Ela propôs a adoção de relações normais com Israel em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados, da criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. Apesar de não participar da reunião da Liga Árabe, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Yasser Arafat, defendeu o plano de paz apresentado pela Arábia Saudita numa entrevista ao canal de TV Al Jazeera do Catar. No discurso, Yasser Arafat criticou a ocupação militar nos territórios palestinos e denunciou que o governo de Israel usa armas pesadas contra áreas civis administradas pela Autoridade Palestina. Yasser Arafat também falou dos prejuízos desde o início dos confrontos no Oriente Médio em setembro de 2000. Segundo ele, as perdas chegam a 7,5 bilhões de dólares nos últimos 18 meses. O líder palestino lembrou que a proposta saudita tem o mesmo conteúdo das resoluções já aprovadas pelas Nações Unidas. Mais uma vez, Arafat disse que o único caminho para a paz é a devolução de todos os territórios ocupados por Israel em 67, a volta dos refugiados palestinos e a criação de um Estado palestino tendo Jerusalém como capital. Em Gaza, os palestinos saíram às ruas em apoio a Arafat, que, pressionado por Israel, decidiu não viajar para o Líbano para participar da reunião da Liga Árabe. O primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri, ainda tentou se explicar para evitar que a delegação palestina deixasse a reunião da Liga Árabe, mas não teve êxito. O ministro palestino de Cooperação Internacional, Nabil Shaat, rejeitou a explicação do governo libanês. Shaat acredita que o problema para a suspensão do discurso de Arafat foi político, tendo um cinturão de explosivos dentro de uma ambulância palestina na Cisjordânia. A bomba estaria sendo levada para um militante suicida. A ambulância do Crescente Vermelho, que corresponde à Cruz Vermelha no mundo islâmico, foi parada numa barreira perto de Ramala.
Os soldados israelenses encontraram 10 quilos de explosivos escondidos em um colchão. A ambulância levava uma mulher e 3 crianças. Os explosivos foram detonados em segurança. O Crescente Vermelho anunciou que vai investigar o episódio. Recentemente, os médicos palestinos vinham denunciando os ataques israelenses contra ambulâncias que mataram 4 pessoas este mês. Em Nablus, uma explosão num campo de refugiados matou um militante da Frente Popular pela Libertação da Palestina, a FPLP. Segundo a Rádio Militar de Israel, ele poderia estar preparando uma bomba que seria usada em um atentado. Israel reforçou a segurança para prevenir ações terroristas durante as celebrações do Pessah, a Páscoa judaica. Em Hebrom, os palestinos saíram às ruas para lamentar a morte de 2 observadores internacionais baleados ontem em uma estrada por um extremista. Um livro de condolências foi assinado. Os observadores, uma suíça e um turco, faziam parte de um grupo europeu que monitora a tensão entre palestinos e israelenses em Hebrom. A delegação palestina decidiu se retirar da reunião de cúpula da Liga Árabe hoje, depois que os organizadores foram acusados de impedir o discurso do líder Yasser Arafat, que seria feito numa videoconferência. O correspondente Munir Safatli informa que o governo libanês ainda não explicou os motivos que impediram a transmissão do discurso de Arafat. O pronunciamento de Yasser Arafat em um telão estava programado porque já se sabia que Israel não permitiria sua saída de Ramallah, onde está confinado há cerca de 100 dias. Em protesto contra a decisão libanesa, a delegação palestina se retirou da cúpula. A Arábia Saudita, através do príncipe herdeiro Abdullah, já começou negociações diplomáticas para o retorno da delegação palestina. Fala-se agora que um problema técnico e não político estaria por trás da decisão libanesa que provocou o mal-estar entre todas as delegações presentes à cúpula, que começou hoje aqui em Beirute com uma proposta histórica feita pela Arábia Saudita. Ela propôs a adoção de relações normais com Israel em troca da retirada israelense de todos os territórios árabes ocupados, da criação do Estado palestino, tendo Jerusalém como capital e o retorno dos refugiados expulsos por Israel. De Beirute, no Líbano, Munir Safatli para a Globo News. Apesar da não participação na reunião da Liga Árabe, o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, defendeu o plano de paz apresentado pela Arábia Saudita numa entrevista ao canal de TV Al Jazeera do Catar. No discurso, Yasser Arafat criticou a ocupação militar nos territórios palestinos e denunciou que o governo de Israel usa armas pesadas contra áreas civis administradas pela Autoridade Palestina. Yasser Arafat também falou dos prejuízos desde o início dos confrontos no Oriente Médio em setembro de 2000. Segundo ele, as perdas chegam a 7,5 bilhões de dólares nos últimos 18 meses. O líder palestino lembrou que a proposta saudita tem o mesmo conteúdo das resoluções já aprovadas pelas Nações Unidas. Mais uma vez, Arafat disse que o único caminho para a paz é a devolução de todos os territórios ocupados por Israel em 67, a volta dos refugiados palestinos e a criação de um Estado palestino tendo Jerusalém como capital. Em Gaza, os palestinos saíram às ruas em apoio a Arafat, que, pressionado por Israel, decidiu não viajar para o Líbano para participar da reunião da Liga Árabe. O ministro palestino de Cooperação Internacional, Nabil Shaat, acredita que o problema para a suspensão do discurso de Arafat na Liga Árabe foi político e não técnico. O primeiro-ministro libanês, Rafik Hariri, ainda tentou se explicar para evitar que a delegação palestina deixasse a reunião, mas não teve êxito. Mais tarde, anunciou que a delegação decidiu participar do encontro amanhã, o último dia da reunião. O governo dos Estados Unidos alertou para o risco de atentados terroristas contra cidadãos americanos em 4 cidades italianas no domingo de Páscoa. A embaixada americana na Itália recebeu informações que motivaram o alerta. As 4 cidades são Verona, Milão, Florença e Veneza. A embaixada não indicou de onde partiram as ameaças, mas avisou que civis podem ser alvo de extremistas. O seria reconhecido pelos países árabes e a capital